Então vamos nos preparar a exemplo de São Francisco. Feche os olhos um pouquinho. Se coloque nas mãos de Deus, buscando fazer acontecer a vontade dele, né? Nesse momento, principalmente. Então abra o seu coração, deixe ele entrar, deixe ele fazer morada. Converse com ele. Coloque as suas intenções. Peçam que ele venha essa noite nos animar, nos fortalecer, aumentar um pouco mais a nossa fé. Abrir a nossa mente e o nosso coração para entendermos as suas verdades, o que ele deseja transmitir para nós essa noite. Possamos estar bem abertos à sua mensagem e não aos nossos interesses, às nossas verdades, mas que a vontade dele prevaleça sobre a nossa. Vamos pedir a paz para cada um de nós, para a nossa família, saúde. Vamos pedir para toda a nossa fraternidade, pelos doentes, né? Invoquemos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e e renovareis a face da terra. terra. Oremos. Ó Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então vamos proclamar o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Meus irmãos, esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Madalena, é interessante então nós colocarmos dessa forma. Aquela que, vamos dizer assim, mais recebeu de Jesus o perdão, talvez, o carinho, uma atenção,
talvez a misericórdia, ela que estava, vamos dizer assim, perdida no mundo, e Jesus veio e trouxe para ela uma nova vida. Libertou ela daquela escravidão onde ela estava vivendo. Agora Jesus vem a ser morto na cruz, está sepultado, e ela, vamos dizer assim, ela perdeu o sentido, o valor na vida, né? Agora ela está ali no túmulo chorando, desiludida, porque Jesus partiu. Mas ela estava ali, enquanto os outros, talvez em casa, em outros lugares, mas ela estava ali, ainda junto de Jesus, né? E quando ela foi lá nesse túmulo, rezar talvez, meditar, viu esse túmulo aberto, né? Então é interessante, talvez o choque que ela sentiu, né? Nós podemos imaginar o que ela sentiu naquele momento. E o que ela imaginou, né? Como diz o Evangelho, roubaram, né, o corpo de Jesus. Então ela corre para os discípulos e encontra Pedro e João, né? E coloca para eles a mensagem. Eu vou só dar esse início, que eu gostaria que vocês vamos tentar conversar sobre isso, sobre esse início aí. Depois nós vamos vendo o resto do texto, né? O que vocês têm a dizer dessa introdução aí? De Madalena, daquilo tudo que ela passou com Jesus, e agora ali, sem esse Jesus, como é que é a vida dela, né? Como é que vai ser a vida dela daqui para frente? Podemos colocar esse ponto? A situação dela, né, assim, dos discípulos, né, acho que foi muito triste, né? Foram aí 3 anos, praticamente, né, junto, por um ideal, né, aprendendo, né, sentindo todo um movimento, tudo que Jesus falou, tudo que ensinou, acho que foram, na Bíblia é muito rica, imagina que não foi relatado, né? Com E certeza. aí aconteceu isso, acho que, nossa, a gente por muito menos perde o chão, né? Para imaginar eles, né? Acho que foi muito triste, né? Muito. E onde buscar, né? Sentido, assim, né? Porque eles não, até falo depois pra frente que eles não entenderam, né? Foi depois que foi entender, mas até então não tinha entendido, né? Então, imagina, esse cara deixa uma baita interrogação na cabeça, assim, de pra onde que eu vou, onde que eu tô, né? Onde que É, eu tô, onde que eu vou. E acho que não é pra menos também, né? no caso dela, né, ela recebeu todo esse, como eu disse, né, toda essa atenção, né? É um mundo novo, vamos entender assim. Jesus veio trazer um novo paradigma, né? Um mundo novo, é um nascer de novo. Então a Páscoa representa esse nascer de novo, né? Essa mudança de vida, de comportamento. É isso que Jesus veio trazer. Só que nesse momento onde eles estão, esse Jesus foi embora. Então esse mundo novo que ele veio trazer, vamos dizer assim, é como se tivesse acabado, né? Então eles É, estavam assim sem chão, sem sentido mais por tudo aquilo que eles fizeram, né? Imagine os outros discípulos que deixaram família, deixaram, né, o serviço, deixaram tudo para ir ao encontro de Jesus, e agora esse Jesus morreu. Então era uma situação muito delicada para todos eles, né? Com certeza. Isso até a ressurreição, claro, né? Jesus aparecer para eles, né? Vamos dizer assim, mais, uma forma mais exata, né? Então não tinha nem WhatsApp. fundo de garantia, né, Luizinho? Pra ter uns direitos, às vezes 3 anos, tava perdidinho, né? Tava perdido, né? Mas Maria Madalena, eu fiquei pensando na sensibilidade dela, né? Que por mais que. Vamos nós aqui, né? A gente já teve alguém que morreu da nossa família, enfim, foi em algum velório e tal, tal. Depois
3 dias do velório, a gente foi, depois do velório, a gente foi no túmulo, nos próximos dias, assim? Não. É pouco provável que alguém vá, né? E é interessante, porque ela foi ainda porque ela, enfim, ela sentiu, né? Ela teve uma sensibilidade, né? Ela se deixou levar em relação a uma situação, não sei aí se era da época, se na época era comum as pessoas irem depois no outro dia, né? Que a pessoa foi sepultada. Mas, enfim, eu parei nessa situação, da questão da sensibilidade dela de ir até o túmulo logo após ter acontecido. E com certeza ela foi porque ela teve um chamado, né? Porque ela se deixou levar por esse chamado, né? E a partir dela, ela foi lá, chamou os outros gabirus lá que estavam perdidos lá, né? Vamos lá, vem cá, vamos ver, tal, tal. Aí foram correndo, tal, tal, e começou todo o negócio, né? Mas a questão é a sensibilidade. Eu fiquei nessa ideia aí. Por que ela foi lá? Porque ela foi sensível a um chamado que ela teve, eu acredito. Viu, Nivaldo? Eu acho interessante colocar aqui a sensibilidade. A Madalena representa a sensibilidade da mulher. Porque eu vejo, quando eu participo aí nas celebrações, na igreja, enfim, em todos os lugares, as mulheres estão presentes de uma forma massiva, né? E os homens você pode contar, tem um ali, outro aqui, outro ali, dá para contar no dedo às vezes, são poucos. Enquanto as mulheres não, elas estão lá. Você pode ver nas ONGs que tem por aí, dificilmente um homem toma a frente. Você vê, o próprio Vira-Latinha, Pata Verde, esse mesmo que vocês fizeram lá da Luva do Bem, é sempre a mulher que está encabeçando. Então a sensibilidade da mulher em relação a tudo é muito maior do que a do homem. E aqui veio mostrar que essa Madalena está representando essas mulheres aí. A sensibilidade da mulher em relação ao mundo espiritual, às coisas de Deus, é muito maior do que a dos homens. Isso é um fato, viu? É um assunto assim, muito complicado. Olha, foram 8 anos de teologia, 8 anos de trabalhar esse tema da ressurreição, né? Você pega, por exemplo, a chave de leitura das 4 evangelhos, dos 6 evangelhos, vamos falar até dos apócrifos, né? É a mesma situação do túmulo vazio. Essa é a chave de leitura, o túmulo vazio. Todos as comunidades que escreveram os evangelhos, né? Eles fazem essa referência do túmulo vazio, e a cada um deles as cenas são diferentes, né? Mas o túmulo vazio é a mesma, permanece em todos. Esse de João, que é o mais simples, não tem nada, é só Maria Madalena, Pedro e o discípulo amado. Você pegar os outros evangelhos, por exemplo, Mateus, vai falar que tinha Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, Salomé, tinha guardas no túmulo, enfim, no outro tinha 2 anjos, né? Mas o centro é o túmulo vazio. Que preocupação com o cadáver, né? Preocupação com o cadáver, né? A gente enterra, por exemplo, um parente, um pai, uma mãe, um amigo muito próximo. O cadáver não tem mais sentido, né? É uma coisa que foi para baixo da terra. Mas essa pessoa, essa criatura, né, que a gente admira ou tem um carinho, ela está sempre presente, né? O túmulo já não tem mais importância, né? Porque ali não tem mais a pessoa, tem o que sobrou, né? Mas fica conosco aquilo de bom, aquilo que nos aproximou, né? E com Jesus o negócio é diferente, porque ele não só
passou essa proximidade, né? Mas a ressurreição é exatamente o fato dele não morrer. A morte para Jesus é o Pessah, né? É a Páscoa, é uma passagem, né? E é difícil de compreender isso. Então precisava ter esse foco no túmulo vazio. Não é um corpo que volta, não é um corpo que importa. Né? Mas a ressurreição é aquilo que dá o resultado, é a semente que brotou. Nós não falamos da semente, que ela tem que morrer para dar frutos. É essa passagem, é o Pessah, né? Isso que é importante. Então, assim, tem muitas coisas assim. Teve um frei que escreveu um artigo, eu devo ter isso ainda guardado aqui comigo. Eu vou ver se eu acho. Ele fala a mística da ressurreição. A mística da ressurreição. Ele cita uma cena de um náufrago, né? Um cara que é encontrado morto na praia, as pessoas recolhem esse corpo. É que interessante. Né? Não sabe quem é aquela pessoa, é um corpo humano, né? E as pessoas recolhem aquele corpo e gozado. São mulheres que começam a admirar, né? E começam a pensar, né? A partir daquele corpo, né? Olham os pés, por onde será que esses pés andaram, né? Essas pernas, o que será que essas mãos fizeram, esses olhos olharam? Quantas pessoas o amaram, ou ele amou quantas pessoas? Vai ressurgindo, né, as coisas, né, daquela pessoa que elas nem conheciam, né? É um texto muito bonito, um artigo bonito que esse frei escreve, né, para nos remeter ao Jesus, né, que foi conhecido o que ele fez. Né? Estou falando do ponto teológico, né? Do ponto material. Se a gente olhar para a cena e transformar essa cena num filme, por exemplo, não faz muito sentido, né? Vai ser bonito, que nem a Paixão de Cristo, né? Você vai lá para ver uma pessoa torturada, sofrendo, pegam na cruz, né? E a gente acaba se comovendo e esquece de quem foi aquela pessoa. Aquele que deu a vida. Por que aquilo aconteceu? Então não é o sensacionalismo do filme que atraiu muita gente para ver um sofrimento. Né? Tem um filme do Antônio Bandeiras, né? Chamado O Corpo, né? Que é justamente isso, umas escavações arqueológicas, né, que encontram lá um corpo, então atribui-se que é o corpo de Jesus e cai por terra a história, a mentira, né, a mentira da ressurreição. Ora, a mentira da ressurreição para nós cristãos, né, o corpo não significa nada, né, o corpo apodreceu, ele era tão humano, né, que não podia ser diferente. Né. A diferença está na ressurreição, naquilo que ele pregou, dá o resultado que deu. Então nós estamos aqui há 2000 anos mais, né? Acompanhando, né? E acreditando e celebrando, né? Ele vive e está no meio de nós. Né? Esse que é o importante da ressurreição. Agora, essas cenas, se a gente olhar assim, essas cenas, né? Os evangelistas, aqueles primeiros cristãos, né? Essas comunidades que escreveram esse texto aí, né? Essa comunidade de João, por exemplo, né? Eles tinham que dar um foco, né? Tinha que focar no túmulo vazio. É uma maneira de expressar essa ressurreição. Né? Isso vai se acentuar em Pentecostes, né? Essa presença, né? Esse sentido, né? E eles estavam lá reunidos, né? De portas fechadas, né? E eles percebem a presença, né? Do ressuscitado ali. Jesus ressuscitou, o único que ressuscitou. Né? Existe uma diferença grande, né, entre o ressuscitar, entre a ressuscitação e a ressurreição. A pessoa, por exemplo, sofre um ataque cardíaco, vai chegar no hospital, tem o ressuscitador, não tem? Daquele choque, o cara volta, né? Mas futuramente, depois de algum tempo depois, né, uma interrogação, o cara vai morrer, como todos nós vamos morrer. Agora, Jesus não, Jesus passou pela ressurreição. É diferente de ressuscitação. Né? O ressuscitado permanece vivo, né, conosco. Vivo, presente, né? Lógico que não visível, assim como a gente pintou esse quadro, né? Os artistas escreveram com Jesus aquele nome de barba, rosto fino, olhos claros, né? Mas não é aí essa visão que a gente tem do Jesus, né?
é meio complicado, meio não, bastante complicado a história da ressurreição, né? Que a gente acha, né? Essa ressuscitação física, né? Então é importante ficar atento que no terceiro dia, né, segue o 3 da Santíssima Trindade, que é o domingo, e a partir daí passa a ser o dia do Senhor. Para nós cristãos, o dia do Senhor é o domingo. Né? Passa a ser, então, é o terceiro dia, né? É a perfeição, né? É o 3. Então, essa ressurreição é um negócio que a gente tem que sentir. Sentir a presença em todo momento, nas mais difíceis situações. Né? É isso que nos faz crer, né? Que nós somos cristãos. Então, se vocês verem lá no último versículo 10, que nós não lemos, os discípulos então voltaram para casa. Né? Foram lá, o túmulo estava vazio, voltaram para casa. Então era mais um, né? Morreu, roubaram o corpo, sabemos lá o que fizeram com o corpo, a gente vendo, né? Analisando, fazendo a leitura literal. Mas não é essa, né? Então, no primeiro momento, voltaram para casa, não se entende, né? Então, o foco do túmulo vazio é perceber, é sentir que Jesus realmente ressuscitou. Ressuscitou e se faz presente, né? Para a eternidade, né? No meio de nós. A gente tem que acreditar nisso, né? Porque não pode acreditar que só um corpo reviveu, matéria. E daí, né? Os arqueólogos encontraram até hoje um corpo só, um resto de um corpo, né? De um ressuscitado, né? Possivelmente encontraram num túmulo, com um prego atravessado no tornozelo. E não faz tanto tempo assim. Um ressuscitado. Porque os ressuscitados, os mortos, crucificados, eles ficavam na cruz, não podia tirar. Eles ali ficavam até apodrecer e serviam de alimento para as aves de rapina e os cães, né? Pegaram os textos históricos. Né? Então, essa vida, essa morte material, todos passaram, todos vão passar, né? E Jesus também passou por ela. Só que o único que ressuscitou e permanece no meio de nós é Jesus, né? É difícil, mas a gente começa a pensar, tem que pensar nessa... porque os próprios que conviveram com ele, né, ficaram muito decepcionados. A gente vê em Emaús, né, mesmo em Pentecostes, eles estavam reunidos, muitos tinham dúvida, né? O próprio Tomé, né, o Dídimo, né? Se eu não puder, não tocar, né? Eu não vou acreditar. Né? Será que a gente é o Dídimo, né? A gente precisa tocar para acreditar? Ou ele que nos toca? Esse toque tem um sentido interessante, né? A gente não é a gente que tem que tocar nele. Ele vai nos tocar. Tocar direto nos nossos corações e nos modificar pela ressurreição. Olha que interessante. É meio complicado, né? Meio não, bastante, mas é assim que a gente tem que entender e procurar, né? Olhar com uma visão bastante cristã, com muita fé, né? E crer que ele está sempre no meio de nós. É tema para a gente conversar bastante, mas é legal, é interessante, né? A gente vai além da ressuscitação, muito além, né? Muito além da ressuscitação. Eu fiquei pensando assim, como o Nivaldo colocou, né, a sensibilidade de Madalena. Primeiro, eu fiquei pensando assim, o que Madalena, o que se passava, né? O que passou na cabeça dela, como o Nivaldo colocou, né? Quando morre um familiar, aí a gente não vai lá, né? No cemitério. Às vezes até, de repente a gente até quer ir lá prestar alguma homenagem, mas Madalena, ela, eu acho que foi assim, a conversão dela é imensa, a transformação na vida dela foi tão grande, né? Talvez como o Luizinho colocou, né? Talvez pelo tamanho, né? A quantidade, né? Do pecado, quanto mais
quanto mais pecado, mais a misericórdia, né? É maior a misericórdia. Então, talvez, pelo que a gente, né, vê da Madalena, então ela foi aquela que recebeu muito amor. Então, ela se sente, eu creio que com a morte de Jesus, ela está, talvez mais do que todos os outros discípulos, né, muito abalada. E aí, eu fiquei pensando, né, nessa... tudo que ela acreditou, essa pessoa que deu sentido à vida dela agora morreu daquela forma cruel. E aí o que passa no coração de Madalena? E aí, assim, eu fiquei pensando, Nivaldo, quando o pai faleceu, foi a primeira morte assim que me tirou minha estrutura. Quando ele faleceu, eu acho que eu fui cair a ficha. Eu tinha 9 dias de luto, né, no banco, e no último dia eu fui buscar a certidão de óbito. Então, quando eu peguei a certidão de óbito, é que eu olhei e falei assim, mas será que agora aqui isso aqui está dizendo que pai faleceu, né? E aí você olha para aquele documento e fala assim, não, mas será que não é um pesadelo, né? Então, é bem assim, sabe, dentro da gente. Esse papel está dizendo que ele morreu, mas será que não é um pesadelo, um sonho ruim que eu tive? Então, assim, imaginando o que se passou com Madalena, me veio essa sensação realmente, sabe, de não querer acreditar. Eu acho que, no fundo, Madalena também deve ter experimentado isso, né? De não querer acreditar, como talvez os discípulos também. Mas e aí, esse negócio de ir lá, né? Eu preciso ver, né? Eu preciso ir lá. E ela nem espera o dia amanhecer, né? Que tá escuro ainda, né? E ela corre, como o Mário colocou, né? Tem alguns evangelistas que falam que tinha outras mulheres juntos, mas aí tá dizendo que ela... Então ela vai, ela tem muita pressa de ir lá pra, sabe, sei lá, chorar, talvez ver se é verdade mesmo. Será que não foi um sonho ruim, né? Que eu tive e o fato de ir lá, isso vai me... Será que eu não tive um pesadelo, né? Então eu fiquei imaginando assim, o que passa dentro dela para fazer todo esse movimento de correr de madrugada ao túmulo. E o que é interessante é que quando ela chega, imagina a surpresa, esse túmulo aberto. E aí, o desespero, né? Porque o que aconteceu? Como o Mário colocou, né? A gente não... O corpo morreu, ele agora... A gente que acredita, né? Né, com a nossa fé, nós acreditamos que aquele corpo ficou ali, foi uma roupa que a gente deixou. Então, mas assim, percebe talvez eles tinham medo mesmo de que, do jeito que Jesus morreu, com essa trama toda, será que eles não iam tentar fazer alguma coisa com o corpo e tal? Não sei se passou tudo isso, mas o interessante é que esse túmulo está aberto e ela vai correndo falar com Pedro, né? E é interessante que João, que é o discípulo que Jesus amava, mais amou, né? E aí João vai correndo na frente, né? Então, é interessante todo esse relato aí, né? Eu fiquei tentando me colocar na cena e experimentar, né? Toda essa sensação e misturando um pouco, como você colocou, Nivaldo, com relação assim aos sentimentos que a morte provoca realmente em nós, né? E principalmente a morte de alguém que é muito querido, que é muito... No caso de Jesus, eles tinham colocado toda a esperança deles em Jesus. E aí é como se
sei lá, o mundo acabou, tudo que a gente, tudo que dava sentido à nossa vida ruiu. A gente acreditou que ele era o filho de Deus e agora ele morreu desse jeito, mas então assim, é uma coisa muito maluca, né? Passando, acho que na vida deles ali, e eu assim, por um momento eu fiquei tentando experimentar esses sentimentos todos, e agora é lógico, eles ainda não vão saber, né, que ele ressuscitou, né? Eu não sei, nesse texto não, é qual o evangelista, Mário, que ela vê o jardineiro e ela vê o Jesus e ela pensa que é o jardineiro, que ela fala, né, onde que colocar o corpo do meu Senhor e tal, né? Eu não sei qual dos evangelhos que fala assim, mas na verdade Jesus aparece para ela, né? E ela não reconhece que é ele. Então, assim, o quanto que, assim, toda essa confusão na cabeça dos discípulos, o quanto que é difícil eles acreditarem, e só depois, com as outras aparições, que eles vão né, percebendo que realmente Jesus está vivo no meio, né? E hoje, então, assim, o quanto que é difícil para nós também, assim, termos sentirmos, né, essa presença real. Ele está vivo, ele não ficou morto, né? Ele está presente com todos nós, né? Ele está vivo e ele venceu a morte. Então, assim, é uma coisa, como o Mário falou, é muito difícil, né, na nossa, acho que pequenez, né, a gente entender toda essa dinâmica. Eu acho que só quando a gente tiver, acho que com Deus face a face, talvez fique um pouco mais claro. Mas o texto é muito interessante, eu acho que essa busca de Madalena, sabe, e a busca de todos nós, né, essa coisa do túmulo, realmente, do túmulo vazio, né, eu acho que, assim, é o mistério, né, que a gente não consegue, acho que humanamente aqui, compreender, né? Tudo isso. É muito louco, eu acho. Mas o que é verdade é que ele ressuscitou e está conosco, né? E, e isso é o momento mais importante da nossa fé, né? Porque foi para isso, né? Que Exatamente. ele, né, Mário? Eu acho que Isso. assim, apesar dessa confusão. Não, tem umas curiosidades, né, que a gente tem que procurar na palavra algumas pistas, né? Como os evangelistas procuravam deixar umas pistas para aqueles que falavam a mesma linguagem entenderem, né? A gente tem que buscar as pistas nessas narrativas, né? Você vê a questão da pressa, né? Pressa de Maria Madalena em avisar Pedro, né? Denota um respeito hierárquico, vamos falar assim, que ele era o primeiro discípulo, né? E ela imediatamente corre para comunicar a Pedro. Pedro e o discípulo amado correm. O discípulo amado é mais jovem, chega na frente. Não entra no túmulo. De respeito ao outro. Não tem toda uma hierarquia. E Jesus, em todas essas relações com a mulher, fica nítido que as mulheres são mais sensíveis. Todas as vezes que ele fala com essa samaritana no poço de Jacó, com a própria Madalena, assim, as mulheres têm uma sensibilidade e percebem as coisas. Primeiro porque eram discriminadas naquele tempo. As mulheres não tinham voz nem vez, né? Até bem pouco tempo era assim, para não dizer que até agora. As feministas de plantão adoram quando eu falo isso. Mas é verdade, né? Então ele sempre se manifesta assim,
de uma forma que as mulheres percebem essa percepção primeiro. Mas elas respeitam a hierarquia e se colocam na posição que aquela sociedade as colocava. Olha que interessante. Jesus conversa com a samaritana. Então aí ele já rompe, né, uma tradição, porque uma coisa que não faz sentido, né? A mulher não tem nada de inferioridade, pelo contrário, né? Então, essa sensibilidade feminina é marcante, né? A gente precisa prestar atenção nessas coisas, né? E ele aparece primeiro para as mulheres também. A aparição primeiro de Jesus é para as mulheres, né? E vai, avisa os discípulos que eu vou para Galileia, vão lá me esperar, não é assim que aparece lá? Essa intuição, essa percepção, essa sensibilidade característica das mulheres. E Jesus deixa bem forte, bem marcado isso. Esse é um dos fatores também que desagradou muito os judeus, né? Então, é interessante isso, a gente perceber essas coisas. É justamente no discriminado, no excluído, é onde Jesus vai tocar, vai se manifestar primeiro. É a opção, né? A preferência por aqueles que são vítimas do preconceito, vítimas de uma sociedade que discrimina, enfim. Para Jesus é muito, muito duro isso, né? Então essa questão da ressurreição é muito importante. Se a gente se apegar numa mágica física, a gente perde o sentido verdadeiro, né, da encarnação de Deus, e viveu como homem, morreu como homem, porém ressuscitou. Não podia morrer e ficar, apodrecer e acabou a história, não é, né? A gente crê na ressurreição, a gente tem que sentir essa presença, né? É isso que nós estamos celebrando domingo, né? A vida, a vitória da vida sobre a morte, né? Sobre a morte, né? A morte não liquidou com Jesus, pelo contrário, né? É aí que ele faz essa passagem, né? É a vitória da vida, né, sobre a morte. A gente precisa pensar, refletir, né, saborear. Se a gente for aprender assim, sabemos lá se teve esse túmulo, se não teve, né? Porque os autores, né, essas comunidades, né, a gente pegava muito Deuteronômio, né? Deuteronômio lá 21, 22, 23, né? Nenhum corpo permanecerá pendurado, né, antes que a noite caia, né? Então eles seguiam muito isso, né? Então não fazia sentido, né, o Cristo, o Messias, ser enterrado, ou apodrecer lá, enfim. A gente não pode se pegar nessa cena física, né? A gente tem que nos envolvermos, que acreditamos que ele é o Messias e que realmente ressuscitou e está no meio de nós, permanece no meio de nós. É esse sentido, é esse sentimento que nós temos que ter, né? Se a gente não sentir essa presença, nossa fé fica meio vaga, né? Fica meio vazia, né? Fica meio um vácuo, né? Eu só quero Jesus, preciso tocar nele, preciso... É assim, né? Depois dessa aula aí, vocês deram, eu ver se consigo falar um pouquinho. O que me chamou a atenção nessa leitura, que me chama a atenção sempre, né, nessa leitura aqui, tipo assim, falando a grosso modo, assim, me chama a atenção quando eu falo túmulo, né? E no começo da quaresma, né, que até agora, na ressurreição de Jesus, no domingo, o que me chama a atenção tipo assim, que o túmulo significa morte, né? E às vezes nesse tempo de 40 dias que a gente tem que fala de conversão, eu acho que tipo assim, que Jesus nos mostra que eu tenho que sair do túmulo, né? Esses 40 dias é os 40 dias que eu tenho que sair do túmulo, né? Sair da morte. Pelo menos um pouco, né? Que a gente tentar. E você vê que muitas pessoas, né, passam a vida inteira, ou a gente mesmo, às vezes a gente passa a vida inteira dentro desse túmulo e não ressuscita, né? Porque às vezes é mais fácil estar dentro do túmulo, né? Porque às vezes eu fico, o que eu quero dizer, o comodismo. Então eu ficando dentro desse túmulo, né, eu não vou ter trabalho nenhum. Né? Eu vou ter trabalho
com o quê? Para ficar no meu comodismo, né? Deixa que os outros ressuscitem e faça por mim, né? E então, tipo assim, esses 40 dias que fala de conversão, Jesus mostra agora que eu tenho que sair do túmulo. Eu tenho que fazer uma mudança e que Jesus mostra que quando eu saio do túmulo, né, eu tenho vida, né? Eu tenho ressurreição. E você vê que nesse meio, tipo assim, a tempestade que a gente está passando hoje, né, com essa pandemia, muitas pessoas, você vê que no ano passado era longe da gente, né? Às vezes a gente será que é verdade, será que é mentira? E hoje essas mortes estão perto da gente. Está perto da nossa família, perto dos nossos amigos. E interessante que muitas pessoas estão saindo do túmulo agora, né? Parece que sai do túmulo é quando acontece a tempestade, né? Começa a acreditar, tipo assim, quando está no meio da tempestade, acredita aí na ressurreição de Jesus no meio da tempestade, né? Então, que eu pude aprender com isso, dessa leitura de hoje, que eu tenho que sair do túmulo. Eu não posso ficar somente acomodado dentro do túmulo. E no domingo, Jesus mostra que sair do túmulo tem ressurreição, né? Tem vida. Né? Eu bem colocado ali, a história da... Quando a gente reza o credo, né? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. O que a gente fala? Na ressurreição da carne, então, né? A gente crê na ressurreição da carne. Da carne, na vida a carne, no grego é o sarx, né? Não quer dizer carne mesmo, matéria. Quando eu creio na ressurreição da carne na vida eterna, no grego é o sarx, creio no sarx, quer dizer, na ressurreição da sarx, quer dizer, uma nova vida, né? A gente não crê, toda missa a gente não reza isso. Sim. No entanto, a gente vai lá, depois de 10 anos que a pessoa está enterrada, a gente vai lá e tira o que tem lá. Só osso. Mas nós não acreditamos na ressurreição da carne. Não é assim? Acreditamos na vida eterna. Amém, né? Então, nós acreditamos na nossa ressurreição também. Porém, não física e não aqui, né? Nesse espaço físico. Mas cremos na ressurreição nossa, inclusive. A partir do momento que nós acreditamos no ressuscitado, nós cremos na nossa ressurreição e na vida eterna. Não é isso? Então a gente tem que pensar nisso, que nós vamos ressuscitar também. Quando a pessoa morre, a gente vai lá e fala, passou, né? Fez a Páscoa, não é assim? Sim, A gente vai fazer a Páscoa. Só que a nossa ressurreição é para outra dinâmica, uma outra... Né? É junto do Pai, né? Agora o Cristo não, né? O Messias ressuscitou e permanece aqui. Está aqui. É complicado. Mas você falou bem, essa conversão é uma preparação para a Páscoa, né? A Páscoa que nós vamos celebrar ali, simbolicamente, né? Domingo de Páscoa, mas preparando-nos para a nossa Páscoa. Né? Através da ressurreição da sarx, né? Da carne, para a vida eterna. É preciso muita fé. Né? É preciso para crer, né? Tem que crer nisso é fé, pura fé. Hoje tem gente que não vai dormir, né? Eu saía da aula e não dormia também. A gente umas mas é isso que minha mãe me ensinou. Mas é muito louco, é muito legal, é muito legal. É fascinante, realmente é fascinante. Eu vejo, assim, aquele Discovery, sabe? Discovery, History. Eles são cheios de querer achar, né, vestígios, provas. Exatamente. Aí eu sempre penso assim, tipo, nunca me interessou, porque por mais que eles achassem, vamos ver que eles achem alguma coisa que prove, sei lá, né? Sei lá, não muda nada. Nada, exatamente. Porque o que Jesus foi e o que ele fez, o testemunho que ele deixou é muito maior do que tudo, né? Exatamente. Então, o mistério pascal é isso, né? Naquele pedacinho de pão que o padre leva ali, nós acreditamos que ele está ali. Ou não? Sim. Ou não? E acho que até mais, né, Mário? A gente sente, né? Esse que é o pedacinho de pão, né? Eis o Cordeiro de Deus. Acredito ou não?
Porque assim, não é acreditar num negócio vazio, né? Uma coisa assim, tipo, não, eu acredito que não sei o que, né? Eu acredito que tratamento precoce resolve. Não é isso. É acredito que, e eu sinto, eu percebo, eu consigo. É isso que é a sensibilidade. É o sentir, exatamente. É algo mais forte, assim. Eis o Cordeiro de Deus, naquele pedacinho de pão, está todos os ensinamentos que ele passou para gente. Está ali. Eu vou comungar daquilo, aí é a Eucaristia. A Sagrada Eucaristia é isso, eu vou comungar, eu vou partilhar a presença dele ali. Né? Um gesto simbólico de fazer essa refeição. Olha aquilo. É muito louco o negócio. Louco no bom sentido, lógico, né? Lógico. O trabalho da Kena, vai dormir de noite hoje, hein? O trabalho da Kena é computador e tal, né? E às vezes ela trabalha e fala do... Tem um problema lá pra resolver que ela não consegue e tal. Ela fala assim, essa daqui eu vou deixar pro meu anjo Bases, né? Bases é a área que ela trabalha, né? Tipo, e o cientista achar lá o corpo, quero ver ele provar que o Bases não te ajudou aqui, né? Isso que eu quero ver ele fazer, né? Então, quer dizer, é essa questão da fé, né? É isso que nós acreditamos, né? Que nós levamos. Não é a resposta de uma coisa palpável, e sim de uma coisa, de um sentimento, né? De uma vida, né? Enfim, de um amor que não tem tamanho. Acho que essa é a grande situação. Deus se manifesta o tempo todo, né? Pra gente, né? Mostra pra gente. Tem uma música que é bonita e eu choro quando eu ouço essa música, se bem quando muito bem cantada, música antiga, chama Creio em Ti, né? Vocês já ouviram essa música? Sim. Creio em Ti. É uma música antiga. Né? Então, a cada dia que nasce... ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Exatamente. A gente vai ficando duro, a gente não percebe. Né? A gente não percebe essa manifestação, né? É verdade? No olhar do pobre, né? No olhar do pobre, assim, no canto da rua, né? Todos passam, ninguém olha, né? Está ali uma pessoa importante. Jesus olharia né? Isso com certeza, né? Então essas coisas, né? Essas pequenas coisas, né? Que são grandes coisas, né? Quem nos é pequeno, para Deus é muito grande, para Jesus também. Então a gente vai ficando insensível, né? Como a Kenola falou, é a sensibilidade, a gente fica sensível. Isso é mais acentuado nas mulheres. As mulheres têm mais esse espírito maternal, são mais sensíveis, percebem as coisas assim. É aquilo que fala intuição feminina. E é verdade, a gente tem que acreditar nisso. A mulher tem essa intuição. Ela gera a vida. Uma pequena participação do homem, mas a vida quem gera, né, é a mulher, né? Muito bem. O senhor Arnaldo está quietinho, quer falar alguma coisa? Não? Arnaldo acho que não vai dormir de noite também hoje. Pegando um gancho aí que você falou, né, o que eu achei legal, assim, desse... Vai avançar, Luizinho? Pode avançar para o próximo capítulo? Pode. Então, é que eu achei legal aqui do outro discípulo amado aí, né, que ele... Por exemplo, Maria Madalena chegou, depois o Pedro chegou, né, e o outro discípulo chegou e ele que creu, né, ele que acreditou, e ele que entendeu tudo. E eu acho assim que quando a gente acredita em Deus, em Jesus, quando a gente tem a nossa fé, quando a gente está conectado mesmo com Jesus, a gente vê melhor, vê mais rápido, percebe melhor. Porque se você imaginar, todos os três, né, estão nessa história que está narrada, mas tem todo esse monte de gente que estava participando, cada um percebeu de um jeito, cada um demorou um tempo maior que o outro, cada um pensou uma coisa. E esse daí, ele olhou e acreditou, e lembrou de tudo que tinha. Por quê? Porque ele estava assim, né? Ele estava ali na mesma vibração, né? Na mesma sintonia com Jesus, né? Então, acho que, trazendo para os nossos dias, né? Quando a gente está mais sintonizado com Deus, com Jesus, né? Com o Espírito Santo, a gente
opa, já capta melhor. A gente sofre igual ele sofreu, sim, né? Sente igual os outros, todos sentiram, passa pela mesma situação, pela mesma dificuldade, só que ele entende, né? Entende mais rápido, ele aceita, ele relembra tudo que o motivo dessa situação toda. Acho que abre, né? Assim, diferente de quando a gente não quer aceitar, né? Acho que muita gente deve estar muito assim no Brasil, no mundo, né? De pessoas que estão perdendo gente querida da família, né? E tá lá assim pedindo pela pessoa para que, né, a questão do Covid, que não faça, né, não leve a pessoa, que ela não morra, não sei o que lá. De repente, né, acontece da pessoa ir a óbito. E aí, imagina quantas pessoas não estão nessa situação, né? De tipo, ai, por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu? Né? Eu que rezei tanto. Só que tem que estar bem sintonizado com Deus para poder perceber isso, né? Porque aqui no caso eles perderam uma pessoa muito querida, né? Que era Jesus, né? Então, que era o centro deles, da vida deles até o momento. E mesmo assim, esse daí ele lembrou. E olha que Jesus, né? Vinha falando, né? Na hora que aconteceu, ele viu e falou, aconteceu, né? E tudo fez sentido. Então, acho que fica pra gente também, né? Quando a gente estiver passando por alguma coisa, deixar na mão de Deus, né? Deixar na mão dele, acreditar, que aí assim a gente vai compreender, né? Muito bem, deixa eu colocar um outro ponto. Não sei se vai complicar ou vai ajudar. Nós já complicou bastante. Vamos ver. Vai complicar mais, né, Mário? Vai complicar mais um pouquinho. Mas tá bom, faz parte, é bom para pensar. Então, a morte é fruto do pecado, não é isso? Se você não tem pecado, você não morre. Jesus não tem pecado. Então, se ele não tem pecado, ele não morre. Mas ele morreu por causa dos nossos pecados. Então, eu digo que o ser humano, se o ser humano não pecar, ele não vai morrer. Então, é o sentido do que vocês estão falando da ressurreição, é de passar de um estado para o outro, como se não sei se vocês vão entender, aquela energia daquele corpo é transformada, é elevada junto com ele. Então não deixa vestígio aqui de uma vida que se passou, né? É complicado também isso, mas se você entender através do Evangelho, através das leituras aí do Antigo Testamento, né, em que vem falar sobre isso, então fica fácil de entender esse Jesus que desaparece, que some do túmulo, para depois reaparecer de novo no meio deles, né? Eu acredito que seria uma forma natural quando o ser humano chegar a um equilíbrio tal, né? Talvez venha a acontecer aqui nesse mundo. Vai demorar um pouquinho, viu? Mas vai acontecer. Sei que em outros mundos acontece, mais evoluídos do que o nosso, né? Onde as pessoas não morrem, não precisa passar pela morte, né? Elas fazem uma mudança de estágio, né? Ela passa a ser luz, ela começa a emitir luz. Tanto é que quando a pessoa está percebendo que vai passar, ela começa a ter mudança no seu corpo, né? O seu corpo começa a fazer assim, como se fosse uma metamorfose. Começa a se iluminar, vamos dizer assim, né? Partes do corpo começam a virar luz. E de um momento para outro ela não está mais ali presente, né?
e o corpo desaparece. Não é o nosso caso, vai demorar um pouquinho para acontecer, né? É interessante nós vermos também, analisarmos a nossa vida. É complicado para nós que somos materiais ver a vida de uma forma espiritual, porque nós não conhecemos o outro lado, não temos experiência de uma vida de uma forma espiritual, então fica mais complicado. Mas se for levar ao texto, voltando ao Evangelho, por exemplo, no São Paulo, acho que é o Gálatas, se não me engano, não lembro qual que é. Ele falou assim: eu conheço uma pessoa que fez uma experiência espiritual, ele fala. Ele fala assim, não sei se ela foi levada em corpo ou em espírito ao terceiro céu, né? E quando ele retornou dessa experiência, ele repete, não sei se foi em corpo ou em espírito, dessa viagem, né, até esse terceiro céu, ele não conseguia relatar, contar tudo aquilo que aconteceu nesse outro plano, né? Porque é tão diferente do nosso plano, as coisas que tem lá, que fica, vamos dizer assim, difícil de ser explicado para nós que estamos aqui na matéria, né? Então, meus irmãos, na verdade, todos nós fazemos essas experiências, mas não lembramos, né? Cada um de nós, ao dormir, nós somos levados em espírito para um mundo espiritual. E quando nós retornamos a esse mundo, nós lembramos de fragmentos do que aconteceu e tentamos fazer uma ligação, né? Trazendo para esse mundo, mas fica uma coisa sem pé, sem cabeça. Vocês já tiveram sonhos parecidos, né? Que você não consegue entender? Parece que não tem. Ah, mas isso aqui não tem sentido nenhum, o que aconteceu. Na verdade, é isso que eu acabei de dizer. O cérebro não consegue entender, então ele forma uma imagem do jeito que ele consegue. E fica um negócio fragmentado, sem pé, sem cabeça. Você tem até de vergonha de contar para o outro. Ah, teve um sonho assim, mas tão maluco. Mas é por causa disso. Por causa dessas viagens que o corpo faz ao dormir, né? E quanto mais você vai se desenvolvendo de uma forma espiritual, aí, mais essa liberdade é alcançada, né? E quando você consegue, então, fazer essa experiência, fica mais fácil de entender essa saída de Jesus aí do corpo, essa elevação do próprio corpo em energia, elevado para Deus, depois volta e faz essa manifestação toda aí. É mais fácil de entender aos olhos daquele que busca rezar, busca meditar, né? Que está mais desligado das coisas desse mundo. Eu não sei se eu compliquei ou ajudei, mas... Não, eu acho que dá uma luz aí, né, pra gente trazer isso um pouco mais no nossa... Porque às vezes você fala, mas como é que ele pode, né, desaparecer e aparecer e tal. Talvez, realmente. Eu acho que se a gente pegar, vai ter outras situações, né, que... eu não sei, é Eliseu que foi arrebatado? Tem vários pontos Não na é, Bíblia que falam o sobre Mário, isso. é o Eliseu que subiu na carruagem de fogo, tem umas coisas assim, né? Eu não... Tem qualquer coisa assim, mas não procuro entrar muito nesse... Não vou mais na teologia. Já é bastante complicado. Já é bastante, né? Mas eu acho que assim, talvez ajuda um pouco a gente pensar, mas eu acho que o importante, aquilo que a gente não consegue explicar, né? Eu acho que o mais importante é aquilo que aquela conclusão, né, que a gente chegou, que ele vive, né? Essa presença é real, né? A presença dele é real, né?
através da Eucaristia, né? Através da palavra. É o centro da nossa fé, né? O centro da nossa fé, né? É. Tanto é que a festa mais importante do cristianismo é a Páscoa, né? É o Sim. centro da nossa fé. É. Mas tá bom. Tá bom. Mais alguma coisa que vocês queiram colocar? Pulga atrás da orelha. O importante é não duvidar. Jesus falava, né? Não duvidem. Se vocês não duvidar, vocês vão conseguir fazer muitas coisas. Agora, se duvidar, não vão conseguir fazer nada. Então, no momento que a dúvida aparece... Presta atenção no credo, hein? É. Na ressurreição da carne. Na vida eterna. Na vida eterna. Na vida eterna. Exatamente. Tem várias formas de interpretar isso. Limitada, não tem capacidade para entender. Estou lendo um livro aqui do professor da Unicamp, de 93 anos. Teólogo, filósofo, ex-seminarista, pós-doc, uma fera. Chama-se Ressurreição em Vida. E um aluno perguntou o que era o infinito. Ele falou, não tem definição. Coloque-se que você está no centro do infinito. Tem que perguntar o que é infinito, né? A gente está no centro do infinito. Louco. Vamos parar desse negócio aí que está complicando muito. Eu ia tomar uma cerveja, agora vou tomar duas. Ô, Mário, agora que a gente não vai dormir direito, viu? Agora que eu não vou dormir. Vamos rezar. Então tá bom. Então podemos terminar? Então, deixa eu falar uma coisinha. Eu gostei que o Wagner colocou, né? De realmente de ser importante a gente, né, não ficar, né, no comodismo, não ficar no túmulo, né? Jesus, a ressurreição é isso, né? Eu morri, mas eu venci a morte. E tem muita gente que tá morto, né? Morto-vivo, né? Que não vive, né? Colocou muito bem, 40 dias nós tivemos para refletir sobre isso, né? Não é, Mário? 40 dias para se refletir sobre isso, né? Para a gente agora, nos últimos 3 dias aqui, que sexta, sábado e domingo, né? Passar pela morte e culminar com a vida, né? A gente celebra, né? A Páscoa, né? Aí a gente vai, alegria, né? A Páscoa é alegria, né? Alegria. Eu gosto de repetir... Chora na sexta, né? E ri no domingo, né? Eu gosto de repetir, Mário. Os espertos desse mundo são aqueles que dormem. Né? Tá certo. E aqueles que aparentemente dormem para o mundo são os espertos para Deus, né? Aqueles que conseguem sair dessa vida e sentir a outra, né? Agora, os espertos desse mundo são aqueles que não sentem a outra e se prendem a essa. Né? São os materialistas aí, né? Onde a felicidade está na matéria. E não é isso. Não é esse o sentido. Na paz de espírito, né? Quando a gente fala paz de espírito, né? É esse colocar a cabeça no travesseiro, dormir tranquilamente, em paz, né? Como uma criança, né? Perfeito. Paz de espírito. Perfeito. É isso que nós devemos buscar, né? O verdadeiro sentido é conseguir entender que só Deus basta. Daí que fica ilógico para as pessoas do mundo. Fica sem sentido, né? Mas para aqueles que creem, aqueles que têm fé, aqueles que entendem, né? Conseguem fazer, viver, né? Essa verdade. É o caso de São Francisco e tantos outros aí, né? Agora mesmo, quando você for dar bênção, nós vamos acreditar nisso. Nós vamos falar, ele está no meio de nós. Exatamente. Está, a gente fala a todo momento, né? Mas não pensa muito nesse estar no meio de nós. Né? Isso. Então vamos, meus irmãos, vivendo então esses finalzinho aí, né? Quinta, sexta-feira, esses últimos dias, vamos tentar ter uma parada, né? Assim como nós damos na leitura orante, é importante fazermos essa parada na nossa vida
analisarmos nossos comportamentos, né? A nossa ação aqui no mundo, na ordem franciscana, e sentir-se motivados, né, a seguir Jesus de uma forma assim mais especial, de uma forma assim mais espiritual, buscando fazer esse desapego das coisas do mundo, se deixando ser levar, né, se levar pela matéria, se deixar ser contaminado, né, pelas coisas daqui, para que assim possamos entender as coisas de lá, que são muito mais importantes, né, do que essa que nós estamos vivendo. Se conseguimos fazer esse entendimento, daí nós teremos vida, né, e vida em abundância. Então vamos agradecer a Deus por estarmos aqui, nesse momento tão bonito, onde Ele está presente no nosso meio, nos ajudando, auxiliando, né? De acordo com a vontade dEle e não com a nossa vontade, né? Fazendo o possível de acordo com o nosso entendimento para passar a sua mensagem. Então vamos agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele colocou para nós, dizendo todos juntos: Obrigado, Senhor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, né? Sobre a nossa fraternidade, sobre todos os doentes, né, do mundo inteiro, em especial da nossa fraternidade. Tem vários doentes aí com Covid, né? Que Deus esteja preparando um caminho melhor para eles, né? Que possa curá-los dessas enfermidades. Pense em alguém que esteja precisando da bênção de Deus, elevem essa bênção para essas pessoas, com fé. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.